Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia. E estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que agregam valor. A primeira coisa sempre é evocar, né? Aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, hoje o programa vai estar bem interessante. Vamos falar de uma religião que pouco vem aqui no programa, mas vem. Aqui é um dos únicos programas que eu acho que no Estado tem essa pluralidade religiosa, que entrevista pessoas de várias crenças. Tá aqui Cari, ou Cari, que é um sobrenome que ele tem um nome, né? Na verdade, ele traz em si a composição dos gêneros. Eu acho que o termo bonito é esse, sabia? Composição dos gêneros. E aí ele faz com que você nos traga já, nos remeta no primeiro momento, né, o que é o candomblé, que é uma composição de gênios em seus orixás. Mas daqui a pouco você responde. Seja bem-vindo aqui, tá? Que você hoje possa falar um pouco para nós sobre o candomblé, sobre do que ele trata, né? Seu meio-fim, seus ritos, dentro da possibilidade, né? E da sua ancestralidade, que ele é muito antigo. Eu acho que hoje ele é mais antigo que o cristianismo, ele deve estar na faixa do... Ele deve estar na mesma idade do judaísmo, que é mais antigo que o Islã. Provavelmente nessa linha de ancestralidade. É um dos cultos mais antigos da Terra, né? Bom, isso é uma das opções, né? Mas hoje vamos falar sobre isso. Então sinta-se à vontade. Obrigado. Tá? Cari, você, Ogan, né, que é o termo que se usa para coordenador de religião, né? Isso. Aí você vai explicar um pouquinho também o que são esses termos para nós hoje. Sinta-se à vontade aqui, tá bom? Obrigado. Alisson, saúde, Cari. Olá, Cari. É um prazer ter você no nosso programa, esclarecer grandes dúvidas. Você deve ter um monte, né? Eu tenho um monte, né? Eu não tenho tanta informação, né, sobre esse tema, mas eu creio que eu tenho algumas dúvidas que vai me ajudar a esclarecer a sua dúvida aí de casa também, né? Certo. Vai ser bom as visões aqui da mesa, né? Thaís. Ogan Cari Falcão, prazer tê-la aqui, muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer falarmos sobre a religião e sua pluralidade, né? Participo, já fui convidada algumas vezes, né, de participar de eventos da sua religião aqui no nosso estado. Já estive em algumas, realmente foi um prazer ser recebida. Aliás, fui muito bem recebida, né? E tenho aprendido com vocês a cada dia, né, dessa religião diferente, com tantos anos e tantos conhecimentos que poucos conhecem e que às vezes julga sem saber, né? Então, realmente me sinto honrada em tê-lo aqui em nossa bancada. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos e pedir para vocês curtirem e compartilharem o nosso Facebook, nosso Instagram e também rever os nossos programas no YouTube. Aqui a mesa hoje vai ser bem interessante. O Alisson é praticamente pastor, tá? Mas é um pastor renovado. Então ele é bem light. Um cristão renovado. Isso. Ele é um cara... Não, é gostoso de trabalhar com ele. A Thaís, ela é filha de pastor, né, e conversa o judaísmo, né? Eu já sou judeu de origem, né? Agora, então nós temos uma visão bem holística da coisa aqui em relação às religiões, que eu acho que é maravilhoso, né? Mas então, Cari, nós vamos trabalhar hoje com a raiz do candomblé. Eu vou chamar a vinheta e vamos começar, tá bom? Por favor, nossa vinheta.
Cari. Eu não sei se eu boto acento tônica no I, Cari. Cari. Cari Falcão. Tá. Não, é porque eu quero saber uma maneira que te deixa mais à vontade. Isso. Cari, me fala do candomblé, o que ele é, qual é a abrangência dele aqui hoje no estado, porque esse estado já teve, né, por exemplo, como o Hospital Mãe Esperança aqui, por exemplo. O hospital não, é maternidade. Maternidade Mãe Esperança. Era uma mãe de santa de candomblé, né? De uma das derivações de candomblé. Entendeu? Então, que tem muita história aqui que não se sabe. Eu acho que essa tu não sabia. Não, por isso que é Mãe Esperança. Porque geralmente nas religiões afro vem o mãe, né? Ou pai. Né? Então, me fala do candomblé agora é com você. Você nos dá uma pequena introdução aí do que é o candomblé e das suas origens fins. Eu gostaria de agradecer o convite de estar participando desse programa. Fico assim, muito lisonjeado em poder falar a respeito de uma fé que ficou, por conta de todo o contexto histórico, à margem, né, à margem de preconceito, de discriminação, e nós findamos em alguns momentos, ficamos desconhecidos, ficamos assim muito escondidos em nosso gueto. Porém, o candomblé ganha uma dimensão muito grande a partir do momento que a academia começa a frequentar o candomblé. Né? Nós temos assim dentro, eu sou professor, e nós temos assim grandes pesquisadores que começaram a pesquisar acerca desta forma de religiosidade. Então, o candomblé ele é uma religião que vem da África. Então, eu costumo dizer que quando o mundo surge na África, quando nós falamos que o mundo surge na África, então, as primeiras manifestações, inclusive as manifestações religiosas, elas são africanas. Então, assim, nós somos uma religião de matriz africana. Então, viemos para o Brasil de um modo, a forma como se cultua os orixás no Brasil veio de um modo muito, muito triste, né? Por conta da diáspora africana, sacerdotisas vieram nos navios negreiros e a partir da escravidão nós o homem começou a cultuar os deuses africanos aqui no Brasil. E isso a gente sabe que nós recebemos uma série de outras influências, né? Aqui já imperava o catolicismo. O homem branco, o homem europeu já tinha fincado uma cruz aqui. Então, a partir do fincamento desta cruz, a religião que predominou inicialmente foi a religião branca, a religião do homem dominante. Né? Então, quando chegamos no Brasil, quando o homem negro chega no Brasil com uma forma de fé diferente, né, ele encontra povos indígenas que também estavam na mesma situação, com a sua fé colocada de escanteio em relação ao domínio religioso do homem europeu, e a religião ela passou a ser cultuada dentro das senzalas, né, nos espaços de gueto, né, em situações, e assim a gente foi chegando até os dias de hoje. Então, Rondônia, nós temos muitas casas de candomblé. Inclusive, eu gostaria de dar o meu mutumbá a todos os babás, a todas as iás, aos meus mais velhos, aos meus mais novos, que eu preciso honrar esse respeito, porque nós, do candomblé, nós somos de uma religião de ancestralidade. Então, a ancestralidade ela não está somente no culto ao passado, no culto ao meu ancestral, mas também ao respeito que eu devo ao meu mais velho. Então, nós cultuamos as formas da natureza, né? E dentro das formas da natureza estão inseridos o panteão de orixás. Né? Então, nós saudamos, nós
cultuamos os orixás, que são, na realidade, eles saem da natureza. Alisson. Interessante. É a primeira vez que eu escuto falar do candomblé dessa forma, né? E as pessoas confundem muito, né? As religiões, elas não têm clareza, né? Como você mesmo falou, o catolicismo e o cristianismo, ele meio que imperou, né, no Brasil desde 1500 até os tempos de hoje. E a única informação que eu tinha mesmo é que o candomblé tinha vindo dos negros, né, através dos navios, né, por conta da escravidão. Mas, assim, existe muito preconceito, né, na religião. Mas esse preconceito se vem pelo quê? Pela falta de informação, pela falta de entendimento, de educação. O que você enxerga com isso, Cário? Eu costumo dizer que as casas e os terreiros de matrizes africanas, eles representam hoje no Brasil o espaço de resistência negra. Nós somos um espaço de identidade negra. Aquilo que se cultua hoje dentro de um terreiro de candomblé, dentro de uma casa de umbanda, dentro das outras formas de religiosidade africana, são aprendizados que nós fomos aprendendo com os nossos mais velhos. Então, a casa de candomblé, ela recebe, né, as pessoas que estão vindo muitas vezes com problemas espirituais, com anseios, com angústias, com doenças na alma, com uma série de expectativas que muitas vezes elas já foram buscar em outros espaços e elas sofreram dentro desses espaços algumas resistências, né? Então, assim, o candomblé, né, por ser uma religião que surge dentro de um movimento, de um momento negro, um momento de escravidão, um momento de repressão, nós não fazemos acepção de pessoas. Nós não fazemos acepção de pessoas. Então, nós não podemos reproduzir aquilo que foi reproduzido no passado e que ainda insiste em ser reproduzido em alguns outros segmentos religiosos. Então, a falta de conhecimento a respeito de tudo aquilo que está ligado à relação com o negro, né, ocasionou esse descompreender, esse desconhecimento acerca do candomblé. Então, assim, se eu tenho uma religião que ela parte de um dominador, né, então ela é bem-vinda. Então, a partir do momento que o candomblé ele surge com um modelo de religiosidade que está lá no homem escravizado, que está no negro, que veio com uma série de implicações, com uma série de exigências. Então, assim, o homem negro não podia cultuar Oxóssi. Chegamos aqui no Brasil, encontramos uma belíssima mata, uma floresta amazônica linda, que é de Oxóssi. Oxóssi é o rei das matas, o Oxóssi é o rei da floresta. Então, quando o homem negro chegou e contemplou essa natureza, né, a primeira ideia que ele fala, que Oxóssi rico, né? Que Oxóssi rico. Não é à toa que Oxóssi é o rei da nossa nação de Queto, né? A mesma coisa com os outros orixás. Oxum, que cachoeiras lindas que nós temos no Brasil e aqui na Amazônia muito mais, né? Então, assim, o culto a Oxum praticamente fica proibida para os escravos reproduzirem essa religiosidade. Então, há pesquisas, há historiadores que dizem, né, que houve uma construção, né, houve uma contribuição dessas demais religiões dentro desse crescimento. Né? Foram contribuições que a gente vai chamar, que em alguns momentos a gente apresenta uma imagem de Iemanjá branca, né? Quando você fala de Iemanjá, a primeira imagem que vem na cabeça é aquela deusa com pérola nas mãos, com peixe saindo das mãos no mar, mas é uma deusa branca.
Então, é um empoderamento de uma cultura de domínio do homem branco sobre tudo aquilo que é do homem negro. E aí a gente traz todo esse preconceito, toda essa discriminação. Então, começam a surgir ideias de que surgiu um nome chamado pejorativo macumba. O povo da macumba. O povo da macumba. E não sabe que a macumba é um instrumento de toque, é um instrumento musical que nós utilizamos para as nossas festas. Então, nós cultuamos os nossos deuses, né? Com danças, com músicas, né? Com oferendas, né? Também com oferendas. E infelizmente, somos observados ainda pela sociedade dessa forma. E eu acho até assim, engraçado, porque muitos dos orixás, eles têm uma similaridade, vamos dizer, com os santos usados no cristianismo. Às vezes são nomes diferentes, mas a similaridade, quando você estuda, ela é muito parecida, né? Quando você diz da questão das águas, nós, no judaísmo, uma das coisas mais importantes para a gente é fazer o banho em águas correntes, para fazer essa renovação, para tirar essa impureza que a gente faz. Nós, mulheres, precisamos fazer isso todos os meses após o período menstrual. Em tese, né? Mikva é o nome disso em hebraico. Né? O ideal seria fazer, muitas vezes não conseguimos, né? Em cidades que têm grandes centros que têm sinagogas, é mais fácil porque todas elas têm a mikva, né? Que a água tá de chuva, então tem todo um... que como você tem que tomar banho pelado ali para é meio complicado, né? Então, geralmente, por isso que não se faz quase. Se fosse para tomar banho de biquíni, era fácil. Hoje em dia foi se perdendo isso, né? Então, assim, tem toda uma similaridade, né, que às vezes o desconhecimento, né, traz o preconceito. E até me lembro em uma das palestras que quando os povos, né, africanos chegaram aqui e começaram, o Jorge Teixeira foi um grande incentivador, né? Foi uma pessoa que incentivou as culturas negras, ele participava, dava apoio, inclusive ele foi um grande motivador da Mãe Esperança de Rita, né? Que foi a parteira que mais contribuiu com as mães num tempo passado, né? Então tem toda essa historicidade aqui no nosso estado e acho que muita gente não conhece, né? E vi também recebi um trabalho muito bacana, não tive tempo de ler ainda, falando sobre direito dos povos de terreiro, que foi feito por uma equipe, acredito, de professores lá de Salvador, né? Um estudo, como eu sei que o professor Marcos Teixeira tem trabalhos fantásticos aqui de historicidade da nossa região, e isso é muito gratificante. A gente sabe que isso traz uma evolução muito grande de conhecimento, né? Tá. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Quer comentar alguma coisa que ela falou? Pode comentar agora. Sim, essa relação próxima entre as religiões, eu acho assim, ela é interessante e ela também é utilizada como instrumento de resistência. Veja, nós cultuamos 4 elementos da natureza. Esses 4 elementos da natureza, eles também estão inseridos em todas as outras religiões, né? A água está em todas as religiões, o ar, o fogo, a terra. Então, o panteão de orixás, eles saem desses 4 elementos. Então, posso dar o exemplo aqui, por exemplo, a água. A água, nós temos a água doce Oxum, a água salgada Iemanjá, né? O fogo, nós temos Xangô, nós temos o trovão. Então, os elementos da natureza, eles estão inseridos dentro do culto que fazemos aos orixás. E esse instrumento de resistência, ele é verdade, ele é válido, né? Foi ele quem trouxe possivelmente uma série de contribuições, ou também ele trouxe em alguns momentos afastamentos, né? Porque eu negar o meu Deus, eu negar a minha fé e colocar na frente dele, como a gente sempre costuma fazer, eu sou Ogã de Oxóssi, eu não sou Ogã de São Sebastião.
Eu não cultuo São Sebastião, eu cultuo Oxóssi. Né? Então, assim, as pessoas, no Brasil houve essa reprodução desse modelo, né? E como eu já disse aqui, né? Como instrumento de resistência, porém a gente precisa tomar posse daquilo que realmente é real. Né? Eu não tenho um Deus branco. Meu Deus veio da África. Né? Eu sou da Oxum, a Oxum veio da África, ela é a dona das águas, ela é a dona da riqueza, ela é a dona do ouro, mas ela é africana, ela é uma deusa africana. Então, todas essas discussões que agora mesmo no início do programa a gente falou, ligado a gênero, ligado à identidade, quer dizer, nós temos toda uma estrutura relacionada a tudo isso que nos favorece e que traz muito benefício para quem é da religião africana. Tá, só uma breve diferença entre Umbanda e Candomblé. Nesse processo de resistência, né, quando o homem negro chega no Brasil, ele traz as suas formas de religiosidade que no Brasil a gente passa a chamar de candomblé. Né, casa de dança, casa de negros. Né, no Brasil a gente passa a chamar de candomblé. Porém, o homem negro ele começa a perceber que o indígena já tinha uma série de outros cultos. Né? Eles já faziam cultos que eu não posso chamar de semelhantes, mas que estavam ligados à questão espiritual, aos espíritos que habitavam na mata, aos espíritos que habitavam na floresta, nas águas. Então, a Umbanda é uma religião que ela surge no Brasil a partir destas contribuições, a partir da contribuição do homem negro, a partir da contribuição, inclusive, do catolicismo, e mais tarde com o movimento espírita, há uma contribuição muito grande. Então, aqui em Rondônia, a maioria das casas, né, de candomblé também cultuamos a Umbanda. Né? Nós temos uma relação muito próxima, né? A minha casa, a casa que eu cultuo, a casa de Oxóssi, assim como a casa de Ançã, o Xirê Oiá e o Xirê Fumilaió. Nós temos os nossos cultos a orixá, mas também nós cultuamos os nossos caboclos, os nossos guias, né? O nosso povo de rua. Então, a gente ainda faz, é bom fazer, né? Fazemos essas relações. Preciso chamar o intervalo comercial, no próximo bloco para concluir, só que eu quero que tu me diga essas nomenclaturas do que é o Ogã, né, pai de santo, mãe de santo, babalorixá, tá? Essas coisinhas pequenas, simples assim. Não, depois do intervalo. É jogo rápido, é num lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, vamos lá, estou de volta com o Cari Falcão. Me dá as nomenclaturas que é usada no candomblé, tipo, você é Ogã, o que é um Ogã?
Tem Babalorixá, pai de santo, mãe de santo, Ialorixá. Se tiver mais algum, tu fala também, porque eu não até meu conhecimento não é muito vasto. Eu falei aqui no início que as casas nós recebemos, nós não fazemos acepção de pessoas. Então, quando você entra na casa de candomblé e você é um abiã, né? Quer dizer, um iniciado, uma pessoa, um pretenso filho de santo. Então a gente começa como abiã. Então o abiã, ele é recebido na casa de santo e ele é cercado de conhecimentos, de informações. Tem uma série de informações que nós vamos ensinando. É aquele que eu não sei, que chamam nas religiões cristãs de novo convertido, de novato, né? Então é o abiã. Então o abiã, ele simpatizante. Então o abiã, ele recebe uma série de aprendizagens para que ele faça o seu processo de iniciação. Então, dentro do seu processo de iniciação, nós respeitamos aquilo que está na nossa ancestralidade. Então, o Ifá, o jogo de Ifá, o búzio, é ele quem indica qual é a sua situação, a sua ancestralidade. Então, se ele, a partir daquela iniciação, vai seguir como um Iaô, que é um filho de santo, que vai passar por uma série de situações, de crescimentos, de ensinamentos, né? Em alguns casos, o jogo aponta que existe um grau de mediunidade que nós apontamos para os Ogãs e Ezequedes. Então, os Ogãs e Ezequedes são sacerdotes dentro do candomblé que não entram em transe, eles não incorporam, né, como assim, usando a palavra bem mais. Então, são zeladores de orixá, eles cumprem, eles acompanham, eles zelam pelos orixás. E o guardião das pessoas, os que ajudam, os que contribuem, os que ficam em terra, que ficam acordados, né, na hora das reuniões e na hora dos cultos, né. O representante maior de dentro da casa é o Babalorixá ou a Ialorixá, né, o pai ou a mãe de santo. Nós temos uma relação muito forte, que é a relação familiar. Inclusive, a minha tese de mestrado, em 2010, eu escrevi a respeito justamente do acesso ao candomblé e a relação que o candomblé tem com a família, né? Então, como é que uma pessoa que foi rejeitada, que não quis ficar em uma outra religião, no candomblé, chega no candomblé e participa e cumpre alguns quesitos, algumas situações assim que são bem mais delicadas e internas, né? Justamente por conta dessa relação que nós temos de família. Então, nós somos uma família. Eu estou aqui porque minha mãe me autorizou, minha mãe deu o telefone, que na realidade minha avó, né, que ela não gosta que eu fale isso, mas minha mãe Vilma pediu para que eu viesse, né? Então, eu devo um respeito à mãe Vilma, né? Assim como eu devo respeito ao meu pai de santo, que é filho da mãe Vilma, o pai Marconi de Oxóssi. Eu sou Ogã feito pelo Oxóssi do pai Marconi. Então eu tenho um respeito ao pai Marconi, porque ele é pai de santo e o orixá dele foi o responsável pela minha iniciação, né? Foi o orixá dele que passou a mão na minha cabeça, foi o orixá dele que me abraçou, foi o orixá dele que me acolheu, foi Oxóssi quem fez isso. Então, existe essa relação de família. Todos os Iaôs são irmãos, todos os filhos de santo, nós somos irmãos, nós representamos uma família, até o nome da casa, Ilê Axé, Casa de Axé de Oxóssi. Então, todos nós somos filhos de Oxóssi, e todos nós representamos uma família. Por hoje não tem mais tempo. Quero te agradecer aqui a tua presença. Mas antes, se despeça, por favor, Anderson. Cari, muito obrigado pela sua contribuição, pelas informações. Foi muito importante, né, para a gente entender um pouco mais, né? E é igual eu falo, né? Todo ser humano é ignorante até ter informação, né? Muito obrigado pela sua contribuição, obrigado ao pessoal de casa e até o próximo programa. Tá isso. Ogã Cari Falcão, obrigado pela sua presença, pelo carinho, pelos ensinamentos.
E volte sempre que possível, será muito bem-vindo na nossa casa. E a vocês de casa, até o próximo programa. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Siga firme, boa sorte na sua vida profissional e religiosa. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.